Estamos começando mais um programa e hoje nós vamos falar sobre uma cirurgia que está cada vez mais comum. Difícil encontrar alguém que não tenha um parente, um conhecido, que passou pela cirurgia de redução de estômago. Nos últimos 5 anos, o número de cirurgias aumentou quase 90% no Brasil e a procura passou a ser ainda maior depois que o Sistema Público de Saúde começou a atender pacientes a partir de 16 anos. O meu convidado de hoje é o médico Alcides Branco Filho, responsável pelo serviço de cirurgia bariátrica da Santa Casa de Curitiba. Bom, prazer falar com o senhor. A gente podia começar analisando onde vai chegar essa população brasileira que está engordando cada vez mais. São hábitos alimentares, é multifatorial, né? Então, nós temos um modelo que é o modelo americano, né? Isso que eu ia dizer, quer dizer, o que aconteceu lá, a gente está vendo aqui agora. Aqui, né? Hoje a gente não para comer, se come rápido, todo mundo não vai mais para casa se alimentar, alimentos carboidratos, ricos em calorias, alimentos saborosos, né? Você vai parar fazer uma salada, o que acontece? Tem que pegar a salada, lavar a salada, temperar a salada, para depois você comer, né? Se tira facilmente um macarrãozinho, põe no micro-ondas e você vai comer. Mas vou fazer o contraponto, então. A gente já pode deixar lavadinho, empacotado na geladeira, porque é muito melhor. Aliás, os médicos devem estar sempre com esse discurso no consultório com os pacientes, não é? É difícil, hábitos alimentares, né? Isso está repercutindo nas crianças. Você veja só, agora o Ministério da Saúde, um apelo até da nossa sociedade, que a gente não sabia o que fazer com esses adolescentes, 16, 17, 18 anos, com obesidade, com uma pré-diabetes, com hipertensão arterial em adolescentes, com dor no joelho, na coluna, com bullying na escola, não queriam sair de casa. Então, porque além de tudo, sedentarismo com os equipamentos eletrônicos. Claro. Alimentação errada, é a situação que a gente tem aí, como é gostoso, né? Estar no computador, estar no joguinho, né? E ir para a rua brincar já está difícil, a violência, a exposição está mais difícil, você no campinho de futebol, não tem mais campinho de futebol, então mudou, o mundo está mudando, né? Em cima disso aí, às vezes a pessoa para se adaptar demora alguns anos. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o Barack Obama está baixando várias portarias para que ponha o nível de caloria nos alimentos, para que estimule a educação infantil, para que estimule a reeducação alimentar na criança e no adolescente. Nós temos que sensibilizar e o governo está sensibilizando. Então existe esse programa de prevenção à obesidade no Ministério da Saúde, estimulando a cirurgia bariátrica no adolescente, tentando mudar esses hábitos alimentares para que a gente também não tenha uma epidemia como é nos Estados Unidos. Bom, já que vamos falar aqui sobre as cirurgias bariátricas, enfim, eu falei sobre a redução de estômago, que é apenas uma das técnicas, né? A gente vai mostrar uma reportagem para entender um pouquinho mais e mostrar também pacientes que passaram pela cirurgia, estão comentando aqui o resultado já animador. Foi no dia da cirurgia bariátrica que essas duas amigas se conheceram. Era um momento especial para cada uma delas. O sonho de recuperar a autoestima virava realidade. As pessoas já começam a te olhar e falar, já emagreceu, já está com o rostinho mais fino, né? Então já é outra vida, né? Para quem sempre foi gordinha, né? Você tem sentido isso também? Também, bastante. Em casa, todo mundo apoia, fala que está ficando melhor, está ficando bonita. Isso é muito importante, nossa, bastante, né? Ajuda bastante. As duas fizeram todo o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E a amizade entre as duas não foi importante apenas para dar força no período da internação. Vamos manter. Vamos sim. Logo viramos missa aí. Há várias técnicas para a cirurgia bariátrica, desde a colocação de balões de silicone para diminuir o espaço interno até o grampeamento ou a retirada de parte dele. A intervenção é indicada em casos de obesidade mórbida, quando o IMC, índice de massa corporal, passa de 40. Também entram na lista pacientes com IMC acima de 35 e que sofrem de diabetes e pressão alta. E tão importante quanto a redução é a reeducação alimentar, que vem depois do processo. A primeira etapa após a cirurgia dura 15 dias e é marcada por uma dieta exclusivamente líquida. Após isso, entram alimentos pastosos, como a sopa. Os sólidos só entram no cardápio após o primeiro mês. E para auxiliar, além de nutricionistas que organizam a dieta, a equipe conta com psicólogos que avaliam constantemente como o paciente está reagindo após a cirurgia. A gente avalia o paciente se ele tem condições psicológicas de ir para a cirurgia. Por exemplo, pacientes esquizofrênicos e psicóticos, eles não têm condições de ir para a cirurgia, tá? E também avalia se o paciente está conscientizado da importância da cirurgia na vida dele e se tem condições de fazer as mudanças depois da cirurgia, né? Porque não adianta só fazer a cirurgia, você tem que fazer a cirurgia e fazer as mudanças depois, que é hábito alimentar,
né, que é atividade física, você tem que estar preparado para tudo isso. A Stephanie fez a cirurgia há quase um mês. Passa pelo mesmo processo que a mãe enfrentou anos atrás, quando também fez a redução de estômago. Eu perdi 30 quilos no médio, né? E meu marido fez também, perdeu 66 quilos. A decisão da estudante veio após vários anos de bullying na escola, crises de autoestima e preocupação com a qualidade de vida. Tentei reeducação alimentar, nutricionista, remédio, tudo, mas nada deu certo. Em meio à adaptação de dietas e horário de remédios, ela conta com o apoio da família, que tem sido fundamental. Porque eu acho que sem o apoio, principalmente da família, a gente não consegue nada. Então, a gente falava há pouco sobre os hábitos alimentares, mas há casos genéticos, né? Se a família tem essa propensão, como vimos o caso dessa menina, certamente Claro, a jovem também vai chegar no A chance de ter consultório. é muito grande. Então, a gente tem muitos casos que o pai, a gente opera o pai, depois opera a filha e vice-versa. A família toda está envolvida na obesidade. Ela é multifatorial, né? É hábitos de vida, é falta de atividade física, é o fator do pai, da mãe, dos irmãos serem obesos, fator emocional, ansiedade, estresse. Ela tem vários fatores. Por isso que é uma cirurgia complexa, em termos do seu preparo. Não dá para operar sem ter preparo. E aí eu te pergunto, uma coisa que chama atenção em todo o Brasil, por que se faz tanta cirurgia de bariátrica aqui no Paraná, aqui em Curitiba? Então, Na Santa Casa, isso especificamente, exato. vamos chegar Então, lá. isso aí despertou no Ministério da Saúde e queria saber por que você faz tanta cirurgia bariátrica. Temos muitos gordinhos ou não é isso? No Brasil todo tem obeso, né? Se nós imaginarmos que o Ministério da Saúde falou em 6 estados não tem cirurgia bariátrica. Por quê? Porque tem hospitais na nossa grande São Paulo, que tem 20 milhões de pessoas, que fazem 4, 6 cirurgias por ano. E aqui a gente tem esse volume grande. Isso foi uma parceria grande entre a Santa Casa, entre a PUC, entre o hospital, entre essa equipe de cirurgiões, essa equipe de profissionais envolvida no pré-operatório, psicologia, nutrição, endócrino, cardio, a mudança do procedimento de média complexidade para alta complexidade, que é um incentivo para o hospital e para a equipe cirúrgica. Houve uma organização e nós já trabalhamos com cirurgia privada. Nós já trabalhamos com pacientes privados de convênios. Então, houve uma migração dessa equipe para o Sistema Único de Saúde. A partir desse momento, a Santa Casa reformulou uma ala, que foi a primeira do país, com 15 leitos só para cirurgia bariátrica. E essa equipe entrou dentro dessa ala e começou a desenvolver a cirurgia bariátrica. Mas ainda assim, o paciente que precisa hoje, ele espera muito tempo, doutor Alcides? Não, com essa equipe, hoje a média de espera nossa é de 4 a 6 meses. Então, se o paciente vai lá e faz a avaliação inicial, ele realizando todos os exames, em 4 a 6 meses está sendo operado. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os cuidados que são necessários depois da cirurgia e entender por que tantas pessoas voltam a engordar. Já voltamos depois do intervalo. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. A gente não sabe qual vai ser o aparelho de som do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com um investimento recorde de 4 bilhões em obras, a Copel leva mais energia e fibra ótica para todos os municípios do Paraná. O primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Estamos
Estamos de volta hoje falando sobre cirurgia bariátrica. Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Alcides Branco Filho, que é responsável por esse serviço na Santa Casa de Curitiba. A gente podia explicar um pouquinho mais das técnicas, porque o que mais se faz é essa redução de estômago ou não? A gente diz mais comum? redução do estômago, mas na verdade ela mexe no estômago e no intestino. A cirurgia foi desenvolvida por 2 médicos, Rafael Capella, que chama-se de Capella, e Matias Fob. Então chama-se de Fob Capella. Essa técnica popularmente chamada de redução do estômago, na verdade ela mexe no estômago e no intestino. Deixa o estômago pequenininho e faz o desvio intestinal. Esse é o padrão ouro, digamos, da cirurgia bariátrica. Além disso, existem outras técnicas. Você pode colocar um anel, como se fosse uma cinta ao redor do estômago, que é a banda gástrica. Você pode tirar um segmento do estômago, que é uma técnica que cada vez mais está desenvolvendo, chamada sleeve, ou tubo gástrico. Se tira uma parte do estômago que tem um hormônio chamado de grelina, da saciedade. Então, como nós estamos falando sobre diabetes. Como se você tivesse menos fome, então, depois da cirurgia. Ele vai lá, come um pedacinho, está satisfeito. Né? Tem uma técnica que deixa o estômago maior e mexe mais no intestino. Então, tem muitas variações de cirurgia Mas alguma é bariátrica. menos agressiva? Fica difícil saber em função do paciente. Vou dizer para você, o diabético mellitus tipo 2. Você tem um diabetes mellitus tipo 2, que pode levar a vários problemas. Problemas nos olhos, problema no coração, problema no rim. Se eu realizar qualquer cirurgia para ele, por mais que seja agressiva, vai ser menos agressivo que o diabetes mellitus tipo 2. Agora, se eu for operar esses adolescentes de 16 a 17 anos e realizar uma cirurgia que eu vou fazer com que ele perca muito peso e perca muita vitamina, eu vou ser agressivo com ela. Então, isso vai depender da avaliação da equipe, da idade do paciente, dos problemas de saúde que tenha, da psicologia, da nutrição, da endócrino, tempo que a pessoa tem, a idade que ela tem, se ela já teve gestações, já teve filhos, não teve, qual a doença associada que tem, o peso, a altura, hábitos alimentares, se ele come compulsivamente, se ele é beliscador, se ele come 2 vezes por dia. Né? Então nós temos que avaliar de uma maneira geral para saber o que é melhor para o paciente. Agora, independentemente do perfil do paciente, o sucesso desse procedimento vai depender basicamente dele também depois, Sim, não é? você veja, nós não temos preparo para fazer cirurgia de hérnia, psicologia, fazer cirurgia de hérnia, cirurgia cardíaca, cirurgia digestiva. Não, para a obesidade tem. Por quê? Esse preparo psicológico, nutricional e endocrinológico reflete que a cirurgia ela é um sucesso a partir que tem uma parceria com o paciente. Eu digo sempre que é 60% da cirurgia, 40% do paciente. Não adianta operar se o paciente não está preparado. Ele vai perder peso, não só pela cirurgia, mas pelos hábitos alimentares. Por aquilo que nós falamos, reeducação alimentar, por uma atividade física, por um acompanhamento pós-operatório, porque toma vitamina, porque faz exame de sangue. É fundamental o pré e pós-operatório. Por exemplo, a gente até tem imagem aí de algumas guloseimas que eu vou mostrar agora. Isso não quer dizer que o paciente nunca possa comer isso, mas Claro, tem que controlar. Tem que ter um equilíbrio em cima de tudo isso aí, né? Difícil resistir. Olha só, doutor Alcides. Claro, muito bom, né? Bom demais. Um cafezinho da tarde ia ser bem. Então, mas aí o paciente né? obeso, o paciente que passou pela cirurgia, Claro. tem então, que fugir. Daí ele vai, por exemplo, nesse buffet aí. Chega lá antes, ele come um grelhadinho, um franguinho, ou uma carne, uma saladinha, tá? E na sobremesa ele come um pedaço de torta, pode ser. Agora, se ele vai aí, ele cai direto nesse quindim, vai direto nessa torta e não come nenhuma proteína, nenhum carboidrato, ele começa a enganar a cirurgia. E esse é o problema que tem muitos pacientes. Voltando a falar sobre reganho de peso, 40% dos pacientes têm reganho de peso. Pois é, isso que eu ia perguntar, por que algumas pessoas voltam Porque a engordar? ele mudou o tubo digestivo nele, ele diminuiu o estômago, ele mexeu no intestino, só diminuiu o estômago, enfim, ele fez a cirurgia bariátrica e não mudou a cabeça. Então ele não come grandes quantidades, ele come com qualidade ruim. Então ele come 5, 6 mil calorias por dia, né? Em alimentos que são de alto valor calórico, e isso com certeza ele vai voltar a ter reganho de peso. A cirurgia não é um milagre. Antes o paciente abria a porta e falou, doutor, eu operei faz 3 anos, perdi 60 quilos e ganhei 30. A cirurgia não deu certo. Né? Eles falavam isso. Hoje a gente sabe que o problema não é só a cirurgia. Mas em alguns casos os médicos voltam a fazer a Voltamos. cirurgia. Aí, digamos, de 5%, 10% dessa gama de paciente que voltou a ganhar peso, eles têm que ser avaliados por uma equipe para dizer, realmente, eu posso lhe ajudar. Eu posso lhe reoperar e você vai continuar, vai ter mais sucesso que teve até agora. Mas a imagem que tem que ficar para todos os pacientes com a cirurgia bariátrica é que ele tem uma chance. Ele tem que aproveitar essa chance. Com a cirurgia, com a equipe multidisciplinar, com a alimentação, com a atividade física, para poder ter sucesso. O que a obesidade pode trazer de consequências para o organismo de um paciente? Cinco situações são as mais importantes. Primeiro são as situações da diabetes. Esse é o mais importante. Que, aliás, está se tornando alarmante, como o senhor citou antes da gente começar a gravar, né? Grave, o SUS está preocupadíssimo com isso, que esse paciente ele tem um custo altíssimo para a saúde do paciente, para o Ministério da Saúde, que ele vai com lesões oftalmológicas importantes, ele faz uma lesão cardíaca,
com uma coronariopatia por diabetes, ele lesa os rins, levando insuficiência renal, por indo para hemodiálise, ele tem problemas de amputação de membro inferior, e aí todos os lugares que tem artéria, que é todo o organismo, pode estar comprometido, diabetes. Segundo, são problemas cardíacos, entre eles o mais importante é a hipertensão arterial. Terceiro, a obesidade traz problemas ortopédicos. Então, tornozelo, joelho, coluna, todas as articulações começam a comprometer. 4, traz problemas respiratórios. É aquele paciente tem apneia do sono, ele ronca muita noite, ele não dorme direito, ele não é produtivo no trabalho, ele está cansado. E o 5º, problema psicossocial, né, que é também importante em todos, homens, mulheres, em todas as idades. Você colocar uma roupa menor, a autoestima, você passar numa roleta do ônibus, você sentar na poltrona do avião com tranquilidade, né? Relacionamento sexual, roupa, ir no trabalho, as crianças, adolescentes na escola, né? Evitar o bullying. Então, quer dizer, ela aí diz para você 5 problemas que envolvem praticamente todas as doenças relacionadas, né, no ser humano, e a obesidade está dentro delas. Então, por isso que existe essa demanda grande de cirurgias, esse número grande de cirurgias, porque o problema é muito grave. Mas aí a gente se lembra de um complicador, que é essa determinação da Anvisa de ter tirado do mercado muitos remédios para controle da obesidade e acaba favorecendo isso, não? Que a pessoa continue engordando e chegue à obesidade mórbida. Porque esse paciente obeso mórbida, ele chega para nós, nossa equipe, para operar. Aquele que tem sobrepeso ele não vai operar, é a reeducação alimentar. Agora, esse paciente intermediário, ele precisa da medicação. Então, a Anvisa determinou que vários medicamentos fossem proibidos. Está tendo agora uma discussão na Câmara Federal para que alguns medicamentos voltem a ser liberados. Talvez não só com a Anvisa, mas com o Ministério da Saúde ou com a Câmara de Deputados, porque existem alguns pacientes que precisam desse medicamento. Mas fazem mal, não, doutor Alcides? Existem efeitos Agora, colaterais. pergunta de leigo mesmo, Isso. porque o que a gente sabe de conversar com as pessoas é que os efeitos desses medicamentos são muito Mexe grandes. muito com a parte emocional, mexe muito com a parte hormonal. Então, talvez tendo um controle maior, um controle mais rígido, para que não haja uma banalização, para que não haja problemas éticos em relação a isso aí, e que os médicos possam trabalhar nessa faixa de obesos com medicamentos controlados, com um controle muito maior ético. Tá, a gente falando sobre as pessoas que voltam a engordar, até para frisar um pouco mais isso, em que situações o médico pode chegar à conclusão assim, não, no seu caso a gente pode fazer de volta a cirurgia? A primeira avaliação tem que ser a avaliação emocional, psicológica e nutricional e endocrinológica. Porque se esse paciente ele tem uma compulsão, se ele belisca o dia inteiro, come o dia inteiro, calorias, esse paciente ele engana a cirurgia. Não adianta eu tirar o estômago dele inteiro, pegar o esôfago e colocar no intestino, que não vai adiantar. O problema dele é a compulsão. Tem que tratar essa compulsão. Segundo, se esse paciente tem um hábito alcoólico. Álcool é a caloria. Se ele tem uma grande ingesta calórica pelo álcool, não adianta eu mexer no tubo digestivo dele, porque com o álcool ele vai compensar e vai voltar a engordar. Sobra para nós, mais ou menos, em torno de 5 a 10% dos pacientes. Tiramos a parte psicológica, tiramos a situação nutricional, e esses 5 a 10% podem ter problemas anatômicos. Foi feita uma cirurgia, e dentro da cirurgia houve uma modificação, ele teve, por exemplo, uma fístula do estômago com o estômago excluso, e a comida passa inteira, é totalmente absorvida. O desvio intestinal foi menor, o estômago está maior do que a gente esperava. Então, desses 5 a 10% tem que ser avaliado. Como é que se avalia esse paciente? Primeiro, com a equipe multidisciplinar e segundo, com exames. Exames de endoscopia, com raio-x contrastado para eu ver o tamanho do estômago, né? Uma avaliação com tomografia, com ecografia, para dentro desse exame identificar que tem um problema anatômico e que o cirurgião pode ajudá-lo, que é a minoria dos casos. Bom, você conhece alguém que já fez essa cirurgia, principalmente os homens, e ficam com um aspecto de doente? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vou fazer essa pergunta para o Dr. Alcides para ver se há algum fundamento e por que isso acontece. Até já. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia.
Nós trabalhamos para levar energia para você. Estamos acima do solo, embaixo d'água, dentro da noite, contra o mau tempo. Trabalhamos com tecnologia, com rapidez, com determinação e vontade de levar sempre o melhor à cidade e ao campo. Antes das tempestades chegarem, nós estamos prontos para ir para a rua, para o campo, apostos para atender você e sua família. Não tem tempo ruim pra gente. Não tem longe, alto ou difícil demais. Pois o nosso trabalho é garantir a energia dos paranaenses. E isso nos dá um imenso orgulho, pois estamos fazendo o maior investimento da história da Copel. Governo do Estado, o Paraná em ação. Copel, por energia. Estamos de volta hoje falando sobre a obesidade, cirurgia bariátrica. Eu recebo o Dr. Alcides Branco Filho, que é responsável por esse serviço na Santa Casa de Curitiba. E como eu comentava há pouco, algumas pessoas ficam com esse aspecto. Tem fundamento isso, doutor Alcides? Parecendo que estão doentes, emagreceram demais, mas parecem abatidos, com uma textura da pele estranha, uma coloração estranha, enfim. Principalmente nas mulheres, vamos pôr as mulheres. As mulheres estão importantes porque mexe muito na parte hormonal, altera o fluxo menstrual, e muitas delas fazem uma anemia crônica. Segundo, são falta de vitaminas, aí inclui os homens. Então, dependendo da técnica que foi feita, às vezes a pessoa tem uma frequência diária de evacuações grandes, acaba trazendo um quadro de desnutrição, alterações importantes de vitaminas. Muitas pacientes que perdem peso não têm uma boa hidratação, isso muda muito a umidade da pele. Essas vitaminas que não são tomadas faz com que a pessoa altere muitos flânidos. Então a queda de cabelo é uma coisa que acontece com frequência, alterações da cutis da pele e das unhas. Então isso faz com que realmente a falta de vitamina, a alteração do fluxo menstrual, a alteração das vitaminas mude a coloração da pele. Desnutrição, proteínas. Então depende muito da técnica realizada, depende muito do acompanhamento que é realizado nesses pacientes. Mas isso tudo é controlável, né? Certamente os médicos vão orientar. A maioria desses pacientes não são bem tratados, bem acompanhados, eles não voltam muitas vezes. E esse é um grande problema que nós temos, né? Às vezes a gente vai publicar um trabalho, o acompanhamento desses pacientes, a não ser que seja casos isolados, fica difícil, porque ele nos procura com a vontade imensa de perder peso. Nós vimos as duas meninas ali, e eles operam, perdeu 10, 20, 30, 40 quilos, eles às vezes vão embora e não voltam. Isso é um problema importante que nós temos. O Ministério da Saúde quer saber como é que estão esses pacientes depois de 2, 3 anos. Nós temos ido no Ministério da Saúde e falam, é difícil. Então a gente não tem um perfil aqui no Brasil de como fica a vida desses pacientes, por exemplo, 5 anos depois de operado? Nós temos uma ideia, né, com segurança dos doentes diabéticos, dos hipertensos, dos cardiopatas, esses doentes nós temos. Mas existe uma gama de pacientes grande que eles não voltam. Fica difícil o controle. Aonde que você tem o maior controle de pós-operatório de bariátrica no mundo? Na Austrália. Porque eles têm uma carteirinha. Se ele não voltar, ele não recebe seguro-saúde. Olha então, que interessante, isso não é difícil aplicar aqui. Se ele não voltar, ele não recebe seguro-saúde. Então ele tem que voltar obrigatoriamente. Então, quando o australiano apresenta os trabalhos dos congressos internacionais, nós questionávamos como é que ele tem esse controle. E aí ficamos sabendo que era isso aí. Então, no Brasil, nos Estados Unidos, às vezes fica difícil ter esse controle, porque ele resolveu o problema dele na maioria das vezes e não volta. E aí esse paciente que muitas vezes está andando na rua, que tem uma cor diferente, tem uma queda de cabelo acentuado. Parece abatido, né? A pessoa parece abatida. Né? Então, porque tem essa falta de vitamina. Se ele voltar no profissional e repor isso aí, ele com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor. Os jovens, a gente comentou que agora, a partir dos 16 anos, os jovens já podem fazer essa cirurgia. Isso foi bom? Há uma procura muito grande? Que avaliação o senhor faz até o momento? Nós não tínhamos o que fazer com esses adolescentes. Eles tinham muita exclusão social, não queriam ir para a escola, não queriam trabalhar. E esses pacientes começaram a trazer problemas importantes. Então o Ministério da Saúde fez uma reunião junto com nós, da Comissão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, para que tivesse o protocolo para esses pacientes. Então, acima de 16 anos, nós podemos operá-los. Então a demanda está sendo muito grande. E há uma técnica especificamente para isso. Para eles? Para jovens, adolescentes que a gente faz. Mas por quê? Fiquei curiosa, o que muda? Porque não mexe nas vitaminas, não mexe tanto nas vitaminas. Mexe, mas não mexe tanto. Não mexe no crescimento, não mexe na maturidade. Então é uma técnica onde eu diminuo a parte do estômago, chamada sleeve, ou tubo gástrico, ou gastroplastia vertical, bloqueia um hormônio chamado de grelina. Então ele vai comer, ele come, não vomita, não passa mal, absorve tudo, porque passa todo o tubo digestivo, não mexe no intestino, só que ele come um pedaço de pizza, parece comer uma pizza inteira. Come um pedaço de carne, parece comer um boi inteiro. Então ele come pouco. E a sensação que tem é que ele comeu muito.
Agora, o que dizer aos pacientes? O senhor já deve, quer dizer, não sei, o senhor já recebeu alguém assim no consultório? Porque eu já ouvi contar casos, pessoas que chegam a engordar um pouco para poder se enquadrar nas regras Isso é um da perigo, cirurgia Ed. bariátrica. Mas isso acontece, não acontece? Acontece e a gente orienta Isso é os muito pacientes grave. para que não engordem. Inclusive, às vezes, o plano de saúde, quando tem o limite de 35, 40, e o paciente meu perdeu o peso, eu mando uma carta. Foi orientado para que perdesse peso. Por quê? Toda vez que ele perde peso, diminui a pressão abdominal, melhora a ventilação anestésica, então diminui o risco de complicações, diminui mortalidade, diminui morbidade, diminui risco de sangramentos. Então a orientação para todos os pacientes é que percam peso. Tanto é que tem um protocolo do Ministério da Saúde também, para todos os convênios, que ele tenha 2 anos de tratamento antes da cirurgia, para que tenha isso aí. Então, cada vez mais está difícil para esses pacientes, em relação aos convênios, para que eles engordem para poder operar. Não se deve fazer isso aí. Eles estão aumentando o risco de complicações. Existem hoje pesquisas, alguns outros procedimentos que vêm sendo testados que podem facilitar ainda mais a vida desse paciente? Dos obesos? É. Principalmente a parte de endoscopia. Cada vez mais está desenvolvendo não só o balão que já tem, mas outras próteses que você pode colocar por endoscopia, que fica um tempo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a pessoa perca peso. Então, principalmente essa parte endoscópica, são cirurgias menos invasivas, até a cirurgia por Mas endoscopia. depois que tirar, não volta? Daí você tira e tem que ter um acompanhamento. Mas você tem uma perda de peso mais prolongada do que o balão. O balão ele fica 6 meses. Tem uma perda boa de peso? Tem. Só que o índice de reganho de peso é muito maior. Então, na endoscopia está se desenvolvendo outras técnicas em relação a isso aí. E acontece, doutor Alcides, do paciente começar a perde peso, e aí vocês se assustam, para por aí, não é para perder tanto peso, porque chega uma hora que eu imagino também que pode comprometer a saúde, perder peso demais. Claro. Começa pela escolha da técnica, entendeu? Tá. Se eu realizar uma técnica, por exemplo, muito restritiva para um homem que gosta de comer a quantidade, ele não vai conseguir comer. E aí ele não consegue comer, ele passa mal, ele vomita, e esse paciente tem uma perda de peso importante. Muitas vezes tem que reverter esses casos, né? Agora, há outros casos que são psicológicos, são emocionais, são sociais, são alimentares, é mastigação, é hábitos de vida. Se eu operar um paciente lá com 60 anos, ele come rápido, come sem mastigar há 50 anos. E aí você pede para ele comer devagar, é difícil mudar. É difícil mudar hábitos. É difícil mudar hábitos alimentares em relação à alimentação. Nós conversamos sobre, e por que não faz uma reeducação e perde peso? Mas é difícil, já quando tem um diabetes, uma hipertensão, só a cirurgia vai poder ajudá-lo. Então, nesses pacientes que começam a perder muito peso, tem que avaliar. Dentro de uma avaliação com toda essa equipe, dizer, é um caso que tem que reoperar, é um caso que tem que reverter, é um caso que tem que suplementar com vitaminas, é um caso que tem que fazer orientação nutricional, psicológica, psiquiátrica, tem que ser avaliado. A cirurgia bariátrica hoje é uma ciência, é muito complexa, ela tem que ser estudada, cada caso é um caso. Né? Te dou 100 casos que nós operamos e voltaram a engordar um pouco, te dou 100 que operamos que não voltam a engordar. De um modo geral, o resultado é mais positivo. Muito mais positivo. Tanto é que o sucesso se mostra na demanda que existe reprimida, nessa conscientização do Ministério da Saúde para que outros serviços venham fazer, nesse incentivo do Ministério da Saúde para que outros serviços sejam abertos, nesse incentivo para que tenha mais equipamento, mais gente operando, mais gente qualificada. Nós, na Santa Casa, somos um centro de treinamento. Então vem muita gente de fora daqui, de outros países, treinar com cirurgia bariátrica, porque é uma demanda reprimida, né? E é uma luta que o governo, a população, os médicos estão perdendo a luta. Se nós não resolvermos esses problemas aí, nós vamos perder essa luta. Bom, uma última pergunta então para a gente terminar. A pessoa que está hoje nessa expectativa, quer fazer, precisa fazer, é muito difícil conseguir pelo SUS? Existem os critérios. Exato. Né? Se ele entrar dentro de uma rede do SUS, do ambulatório, da cidade dele, do município dele, e ocorrer um direcionamento para os serviços de cirurgia bariátricas que tenham grande volume, que tenham estrutura, não. Hoje ele é um obeso mórbido, ele vai entrar numa fila que é uma fila aí curta, relativamente curta, de 6 meses. 6 meses. De 6 meses e vai estar operando. Entende? Porque há incentivo, a Santa Casa tem estrutura para isso, tem pessoal que está envolvido nisso aí, capacitado, equipe de psicologia, de nutrição, de endócrino, que realmente tem condições de dar assistência a essa pessoa. Então eles têm hoje, o Paraná está muito bem servido em relação a isso aí. A Curitiba e a região metropolitana fazem em torno de 38% de toda a cirurgia bariátrica do Brasil. Do Brasil. Quase 40% é feita aqui, né? Porque essas estruturas que nós temos nos dão um conforto de poder fazer cirurgia bariátrica. Bom, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com o senhor. Foi minha satisfação. Conversamos aqui com o Dr. Alcides Branco Filho, falando sobre cirurgia bariátrica. O Gente.com está chegando ao fim e a gente se vê no próximo programa. Até lá!